Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as principais forças. Nas aulas anteriores nós vimos os principais conceitos relacionados com equilíbrio, força resultante e agora a gente vai classificar as principais forças. A primeira força que nós vamos estudar é a força-peso. A força-peso é uma força que existe em todos os corpos por ação do campo gravitacional da Terra. Por esse motivo, uma vez que o campo gravitacional da Terra atua aí, indicando para o centro da Terra, a nossa força-peso vai ter sentido vertical, indicado para baixo, mostrando, indicando o sentido desse campo gravitacional. Como a gente tem a ação da gravidade aí num corpo, a força-peso é dada pela massa vezes o valor dessa gravidade. Por isso que em diferentes localizações, nossa força-peso pode ter um valor diferente. Torna-se necessário nesse momento a gente distinguir massa de força, principalmente da força-peso, A gente tem esse conceito de massa e de peso confundidos no nosso dia a dia. Massa é quantidade de matéria que um corpo possui. Peso é a força que essa quantidade de matéria vai sofrer por ação da gravidade. Então, por mais que a gente confunda esses conceitos e até utilize de maneira similar ou como se fosse sinônimo no nosso dia a dia, na física essa distinção torna-se necessária. Então, quando a gente fala assim, eu vou pesar alguma coisa numa balança, a gente está usando o conceito de massa e não de peso. Então, certo seria dizer, eu vou medir essa quantidade de matéria na balança. A outra força que nós vamos estudar é a força elástica. A força elástica é uma força aí que a mola faz, ou um material elástico faz, ao sofrer uma determinada influência. Então, quando eu puxo uma mola, essa mola vai tender a voltar para a sua conformação inicial, tendo então aí uma força elástica para restaurar essa posição inicial. Quando eu comprimo um material elástico, uma mola que é o nosso exemplo, nós teremos aí então uma força elástica tentando voltar ao tamanho original desse material, dessa mola, empurrando aí a força que está sendo feita para comprimir. Como a força elástica é uma força que surge aí, em relação a uma ação externa de alongamento ou compressão aí de uma mola ou de um material elástico, essa força é classificada como uma força restauradora. Quando a gente olha para o módulo da força elástica, ele vai ser a constante elástica, que depende do tipo de material que nós temos, e desse X, que é a nossa deformação da mola, seja ela para alongar, ou para comprimir. Quando a gente olha para a força elástica, essa força é negativa, porque ela é uma força restauradora. Ela vai no sentido contrário ao movimento que está sendo feito nela. Então, se eu tenho uma mola em equilíbrio aqui, e eu vou fazer uma força para comprimir essa mola, estou fazendo uma força aqui para a esquerda, para comprimir ela vai responder com uma força no sentido de voltar ao seu tamanho original, então ela vai fazer uma força de restauração para a direita. Se eu vou tender aí, a esticar essa mola, vou fazer uma força aí para a direita, ela vai tender, ela vai ter uma força elástica, tender a restaurar o seu tamanho original, voltar em equilíbrio, então a força elástica vai ser contrária à força que está sendo aplicada. Por isso que em módulo a gente utiliza só a expressão constante de elástica aí, do nosso material, vezes a deformação, mas a gente sabe que essa força é uma força aí negativa porque ela é restauradora. A força de tração é a força exercida por um fio quando a gente tem um fio puxando um objeto. Então, se eu tenho aqui, esse bloquinho que está sendo puxado, surge aqui, por ação desse fio que está ajudando a puxar esse bloquinho, uma força conhecida como força de tração. Essa força é a força que o fio aplica no objeto a fim de puxá-lo. Então, sempre é no sentido em que está sendo realizado esse movimento de puxar um objeto. Pensando nas forças de contato, nós temos duas forças de contato, a força normal e a força de atrito.
Como o próprio nome já diz, as forças de contato, elas vão analisar situações onde há contato entre objetos, né? Então, se eu pensar no contato de um objeto com uma superfície, a primeira força que nós vamos analisar é a força normal. Então, aqui eu tenho uma superfície, eu tenho o nosso objeto, e por ação da gravidade aí, ele possui uma força-peso. Para impedir, né, ou para que não haja penetração desse objeto na superfície, há aí uma força que surge em relação a esse contato com a superfície, que é chamada de força normal. Ela é uma força que impede esse objeto de adentrar aqui a superfície. Se a gente analisar, se eu só tivesse a força peso, o objeto penetraria dentro da superfície. Se eu só tivesse a força normal, esse objeto flutuaria. O equilíbrio de um objeto dentro de um objeto em cima de uma superfície, ele nos mostra que a força resultante realmente é zero quando a gente tem equilíbrio, ó. Ele está aqui paradinho, né, um equilíbrio estático. As forças que atuam sobre este corpo é a força peso e a força normal. Se a gente pensar só vetorialmente, ó, como ele está em equilíbrio, essas duas forças são iguais, então elas se anulam porque os vetores são opostos. Então, olha lá, relembrando o conceito de força resultante. Aqui nós temos uma força chamada de força normal, que é perpendicular à superfície, que se opõe a essa questão da penetração do objeto dentro da superfície, e ela surge por conta desse contato. Então, só existe força normal quando tem um contato com uma superfície. A força de atrito é uma força tangente à superfície, né, ao contato com essa superfície, e ela se opõe ao deslizamento. Então, se eu fizer uma força puxando esse bloquinho aqui para a direita, vai surgir uma força contrária se opondo a esse deslizamento, que é conhecida como força de atrito. Quando a gente tem uma superfície muito lisa, a superfície lisa ela tende a ter um atrito muito baixo. E é por isso que a gente muitas vezes não consegue realizar um movimento em cima dela. Ou a gente está andando e escorrega, ou há deslizamento, porque essa força contrária a esse deslizamento é muito baixa. Então, quando a gente joga, né, sabão e água numa superfície e quer ficar escorregando de um lado para o outro, a gente está diminuindo essa força de contato, né, que está se opondo ao deslizamento, então a gente consegue deslizar com facilidade. Essa é a nossa força de atrito. Na aula de hoje, nós estudamos aí algumas forças, né? Força peso, força normal, força de tração, força de atrito, força elástica. E esses 5 tipos de força serão utilizados nas nossas análises de movimento daqui para frente. Nós estudaremos nas próximas aulas as leis de Newton, né? Nós vamos estudar principalmente a primeira e a terceira lei de Newton neste momento, para analisar essas forças. O conteúdo teórico da aula de hoje está na página 150 e 154, e eu vou deixar aqui 4 exercícios. O exercício 1, 3, 5 e 7 das páginas 164 e 165. Não se preocupem que na próxima aula eu vou fazer uma aula só de resolução de exercícios, tanto da frente A quanto da frente B, para tirar dúvida, ok? Bons estudos, a gente se vê em breve e força aí, moçada! Um beijo!